Você já sentiu o peso do silêncio dentro de uma casa que, um dia, foi cheia de vozes? Já acordou pela manhã e percebeu que não havia ninguém para desejar bom dia? Você se levanta devagar, caminha até a cozinha, prepara o café e se senta à mesa, sozinho. As cadeiras ao redor estão vazias. E o silêncio parece falar mais alto do que qualquer palavra. Talvez seus filhos tenham crescido e seguido seus próprios caminhos. Talvez o companheiro ou a companheira que dividia a vida com você tenha partido antes. Talvez os amigos de uma vida inteira já não estejam mais aqui. E agora você se encontra diante de algo que o mundo chama rapidamente de solidão. Mas pare um instante. Respire fundo. E permita-se fazer uma pergunta que quase ninguém faz. E se esse silêncio não for abandono? E se essa casa vazia não for um sinal de esquecimento, mas um convite? O mundo nos ensinou a temer o silêncio. Desde cedo aprendemos que uma casa só tem valor quando está cheia de gente, de barulho, de movimento. Que uma vida só é importante quando é útil, produtiva, ativa. E quando tudo isso começa a desaparecer, o mundo olha para essa fase da vida com pena, com medo, às vezes até com desprezo. Mas a fé ensina outra coisa. Uma verdade mais profunda. Uma verdade que só pode ser entendida quando o barulho cessa. Há silêncios que esmagam. Mas há silêncios que revelam. No início, o silêncio da casa dói. Ele ecoa. Ele parece lembrar de tudo o que foi perdido. Cada canto guarda uma memória. Cada objeto parece contar uma história. E você pode até sentir um aperto no peito ao caminhar pelos cômodos, como se estivesse atravessando um passado que não volta mais. Mas é justamente aí que algo começa a acontecer. Quando o ruído externo diminui, algo dentro de você começa a despertar. Uma sensibilidade nova. Uma escuta diferente. Um espaço interior que, durante anos, esteve ocupado demais para perceber certas coisas. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você consiga ouvir o som da própria respiração. O bater do coração. O tic-tac do relógio, marcando o tempo não como inimigo, mas como companheiro silencioso. E, aos poucos, você percebe. Esse silêncio não está vazio. Existe uma presença que não faz barulho. Uma presença que não invade, não exige, não se impõe. Ela apenas espera. Deus não grita. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala baixo. E por isso, durante muitos anos, você talvez não tenha conseguido ouvi-lo. Agora, com a casa silenciosa, algo muda. É como se o coração, finalmente desacelerado, começasse a perceber um sussurro suave, quase imperceptível, mas profundamente real. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de não estar completamente só, mesmo sem ninguém por perto? Uma paz discreta que surge em certos momentos, sem explicação lógica? Um conforto silencioso que aparece quando você menos espera? O mundo diria que isso é apenas costume, resignação, adaptação. Mas a fé ousa dizer algo mais ousado. E se este for o momento em que Deus se aproximou como nunca antes? E se, ao esvaziar a casa de vozes humanas, Ele estivesse preparando um espaço para falar diretamente ao seu coração? Há um mistério profundo nisso. Porque Deus, muitas vezes, precisa retirar aquilo que amamos, não por crueldade, mas por amor. Não para nos ferir, mas para nos conduzir a uma intimidade que jamais conheceríamos de outra forma. Quando a casa estava cheia, você tinha responsabilidades, compromissos, demandas constantes. Pouco tempo para ficar em silêncio. Pouco espaço interior para simplesmente estar. Agora, o tempo parece mais lento. Os dias se alongam. E, mesmo que isso assuste no começo, esse ritmo diferente é um presente escondido. Deus trabalha no ritmo da eternidade, não da pressa. E talvez, só agora, você esteja vivendo no ritmo certo para encontrá-lo. A casa silenciosa pode parecer um lugar de ausência. Mas também pode se tornar um lugar de revelação. Os místicos sempre souberam disso. Ao longo da história, homens e mulheres buscaram o silêncio não porque odiavam o mundo, mas porque amavam Deus mais profundamente. Eles descobriram que, quando tudo se cala por fora, a alma começa a falar, e Deus responde. E você, sem perceber, foi conduzido a esse mesmo caminho. Não por escolha própria, talvez, mas por uma condução misteriosa da vida. Nada foi por acaso. Nem as perdas. Nem os afastamentos. Nem este silêncio que agora envolve sua casa. Este não é o fim da sua história. É o início de uma escuta mais profunda.
Guarde isso no coração. Não se apresse em fugir do silêncio. Não tente preenchê-lo imediatamente com ruídos, televisão ligada o dia inteiro, distrações sem fim. Permita-se, pouco a pouco, habitar esse espaço novo. Porque esta casa que ficou em silêncio pode estar prestes a se tornar um lugar sagrado. E este silêncio, que agora parece pesado, pode ser o começo de uma conversa que mudará tudo. O mundo é rápido em dar nomes às coisas. Quando ele vê alguém envelhecer, ficar mais recolhido, viver sozinho, logo sentencia: perda. Perda de utilidade. Perda de importância. Perda de sentido. Quantas vezes você já sentiu esse olhar, mesmo que ninguém tenha dito nada em voz alta? Um olhar que parece perguntar: e agora, o que ainda resta? Como se a vida só tivesse valor enquanto se produz, enquanto se corre, enquanto se faz barulho. E, pouco a pouco, essa visão do mundo tenta entrar dentro de você. Você começa a se perguntar se ainda é necessário. Se ainda é lembrado. Se ainda tem algum papel a cumprir. Mas aqui está uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O mundo não sabe o que fazer com o silêncio. E por isso o chama de perda. A fé, no entanto, chama esse mesmo silêncio de outra forma. Ela o chama de eleição. Existe uma diferença profunda entre estar sozinho e ser solitário. A solidão que machuca nasce da ausência de amor. Mas a solitude que transforma nasce da presença de Deus. No começo, é difícil distinguir uma da outra. A dor se mistura com o recolhimento. A saudade se confunde com o silêncio. E você pode achar que tudo isso é apenas um declínio natural da vida. Mas observe com atenção. Algo dentro de você está sendo despojado. E isso não acontece sem propósito. Durante anos, sua identidade esteve ligada a papéis. Pai, mãe, marido, esposa, trabalhador, cuidador, provedor. Esses papéis eram importantes. E você os viveu com dedicação, com esforço, muitas vezes com sacrifício. Mas agora, muitos deles já não existem da mesma forma. E isso dói. Por quê? Quando os papéis caem, sobra a pergunta essencial: quem sou eu, quando não preciso mais desempenhar nada? O mundo não sabe responder a isso. Por isso ele chama essa fase de inutilidade. Mas Deus responde de outra maneira. Para Deus, você nunca foi apenas aquilo que fazia. Você sempre foi aquilo que é. Filho. Filha. Amado. Escolhido. Há uma sabedoria antiga que diz que Deus, quando quer se aproximar de alguém de forma mais profunda, começa a retirar os apoios externos. Não porque despreza essas coisas, mas porque sabe que, enquanto nos apoiamos nelas, não nos apoiamos totalmente em Ele. É doloroso, sim. Mas é também libertador. Quando as visitas diminuem. Quando o telefone toca menos. Quando a agenda fica vazia. Deus não está dizendo que você perdeu valor. Ele está dizendo: agora posso te ter por inteiro. Você já percebeu como, em certos momentos de solidão, surge uma clareza diferente? Como se algumas preocupações que antes pareciam enormes agora perdessem força. Como se certas ambições simplesmente deixassem de fazer sentido. Isso não é empobrecimento da alma. É purificação. O mundo mede a vida pelo que se acumula. Deus mede a vida pelo que se entrega. E talvez, só agora, você esteja livre para entregar tudo. A solidão que o mundo chama de perda pode ser, na verdade, um espaço de reencontro. Reencontro consigo mesmo. Reencontro com a própria história. E, principalmente, reencontro com Deus. Há um tipo de solidão que não isola. Ela concentra. Ela tira o excesso. Ela afina a escuta. Ela prepara o coração. É como um campo depois da colheita. Aparentemente vazio. Mas, na verdade, pronto para receber algo novo. Não se apresse em julgar este tempo como um erro ou um castigo. Não aceite sem questionar o olhar do mundo sobre a sua vida. O mundo passa. Suas opiniões mudam. Seus valores são frágeis. Mas o olhar de Deus permanece. E o olhar de Deus sobre você, neste momento, não é de pena. É de atenção profunda. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece o valor oculto desse silêncio. E ele sabe que, quando tudo parece diminuir por fora, algo imenso pode estar crescendo por dentro. Guarde isso no coração. Nem toda perda é perda. Algumas são portas. E você está parado exatamente diante de uma delas. Existe algo que quase ninguém percebe enquanto a vida está cheia de barulho. Deus precisa de espaço.
Não porque ele seja limitado. Não porque dependa de circunstâncias externas. Mas porque ele respeita profundamente a liberdade do coração humano. Enquanto a casa está cheia, enquanto a agenda transborda, enquanto a mente corre de um pensamento a outro, Deus espera. Ele não força a entrada. Ele não empurra a porta. Ele aguarda. E muitas vezes, é a própria vida que começa, pouco a pouco, a criar esse espaço que nunca conseguimos criar sozinhos. As pessoas vão partindo. As forças vão diminuindo. As obrigações vão se dissolvendo. O tempo começa a se abrir diante de você como um campo amplo e silencioso. À primeira vista, isso parece perda. Mas há um movimento invisível acontecendo. Deus está esvaziando a casa. Não por crueldade. Não por descuido. Mas por amor. Pense com calma. Quantas vezes, ao longo da vida, você quis rezar mais, mas não tinha tempo? Quantas vezes sentiu um chamado interior para ficar em silêncio, mas havia sempre alguém chamando, alguma tarefa urgente, alguma responsabilidade que não podia esperar? Agora, o tempo espera por você. E esse tempo livre, que às vezes assusta, é um dos maiores presentes espirituais que alguém pode receber. Deus não se revela plenamente em meio à pressa. Ele se revela na permanência, na escuta, na atenção amorosa. Quando tudo se aquieta, o coração começa a perceber que há um espaço novo dentro de si. Um espaço que antes estava ocupado por preocupações, expectativas, culpas, ruídos. Esse espaço não surgiu do nada. Ele foi preparado. Cada perda foi uma remoção. Cada despedida, uma limpeza. Cada limitação, um despojamento. Não é fácil aceitar isso. Às vezes, revolta. Às vezes, entristece. Às vezes, você se pergunta por quê. Mas há perguntas que só encontram resposta no silêncio. E Deus fala exatamente aí. Você já notou como certas verdades só aparecem quando você está sozinho? Quando não há ninguém para impressionar, ninguém para agradar, ninguém para responder. Nesse estado de simplicidade, Deus encontra um coração mais verdadeiro. Um coração que não precisa mais fingir força. Um coração que não precisa mais provar nada. E é nesse coração que ele deseja habitar. Há um ciúme santo no amor de Deus. Não um ciúme humano, possessivo ou inseguro. Mas um desejo profundo de intimidade. Deus não se contenta em ser apenas uma parte da sua vida. Ele quer ser o centro. E, para isso, às vezes é preciso remover o que ocupa esse centro. Você não perdeu tudo. Você foi sendo libertado. Libertado da necessidade de agradar. Libertado da comparação. Libertado da correria sem fim. Agora, você pode simplesmente estar. Estar diante de Deus sem máscaras. Sem pressa. Sem expectativas exageradas. Talvez você não perceba ainda, mas esse esvaziamento está preparando algo muito maior do que qualquer atividade que você já exerceu. Quando Deus faz espaço, não é para deixar vazio. É para preencher com Ele mesmo. E o que Ele oferece não é barulho, nem excitação, nem distração. Ele oferece presença. Uma presença que não se impõe, mas sustenta. Que não grita, mas consola. Que não exige, mas transforma. Guarde isso com cuidado. Nem todo esvaziamento é sinal de fim. Alguns são o início da maior intimidade que uma alma pode viver. E talvez, sem perceber, você tenha sido conduzido exatamente até aqui. Para finalmente ter espaço suficiente para Deus. Existe um lugar dentro de você que quase ninguém visita. Um espaço profundo, silencioso, protegido do barulho do mundo. Durante muitos anos, talvez você nem soubesse que esse lugar existia. A vida ativa não nos ensina a entrar para dentro. Ela nos empurra sempre para fora. Para o fazer. Para o resolver. Para o responder. Mas agora, com a casa em silêncio, algo mudou. O caminho que antes estava fechado começa a se abrir. A alma humana não é rasa. Ela é profunda. Cheia de corredores, portas, salas escondidas. E no centro dela existe um lugar onde Deus espera. Esse é o grande segredo da vida interior. Deus não está distante. Ele está no centro. Mas para chegar até esse centro, é preciso atravessar muitas camadas. Camadas de ruído. De lembranças confusas. De preocupações acumuladas. De imagens que construímos de nós mesmos ao longo da vida. Enquanto tudo estava cheio, você não tinha tempo para atravessar essas moradas interiores. Agora, o silêncio se tornou um caminho. No começo,
Entrar para dentro pode causar estranhamento. Você se senta em silêncio e a mente não para. Pensamentos surgem em avalanche. Memórias antigas aparecem sem aviso. Algumas são doces. Outras, dolorosas. Não fuja disso. Esse movimento é parte do caminho. Quando o silêncio externo se estabelece, o barulho interior se revela. E só quando ele se revela, pode ser acalmado. Cada pensamento que surge é como uma porta que se abre. Algumas você atravessa. Outras, apenas observa e deixa passar. Aos poucos, algo começa a acontecer. O ritmo desacelera. A respiração se torna mais profunda. O coração encontra um compasso mais sereno. E então, quase sem perceber, você entra em uma morada mais profunda. Ali, não há muitas palavras. Não há grandes emoções. Há uma sensação de estar em casa. Você não precisa explicar nada a Deus. Ele já sabe. Não precisa se justificar. Não precisa se defender. Não precisa provar seu valor. Você simplesmente está. Esse tipo de silêncio não é vazio. Ele é habitado. É como entrar em uma sala onde alguém amado já está esperando, sentado em silêncio, apenas feliz por sua presença. Quanto mais o mundo silencia, mais esse espaço interior se torna acessível. E quanto mais você entra nele, menos medo sente da solidão. Porque você descobre que nunca esteve realmente só. Há um descanso profundo nessa descoberta. Um descanso que não vem do corpo, mas da alma. Você começa a perceber que não precisa preencher cada minuto com algo. Que não precisa fugir de si mesmo. Que pode permanecer. E nessa permanência, Deus trabalha. Ele não age com pressa. Ele age por transformação lenta, silenciosa, quase imperceptível. Como a água que molda a pedra. Como a luz que atravessa uma janela ao amanhecer. Cada momento de silêncio vivido com abertura interior é um passo a mais em direção ao centro. E cada passo em direção ao centro é um passo em direção a Deus. Talvez você esteja, agora, atravessando essas moradas sem saber nomeá-las. Mas isso não importa. O importante é continuar caminhando. O silêncio não é um fim. Ele é uma passagem. E no fundo desse castelo interior, alguém te espera com paciência infinita. Há um sinal discreto, quase invisível, que começa a surgir quando Deus se aproxima do centro da alma. Ele não vem acompanhado de fogos, nem de emoções intensas. Não chama a atenção de fora. Mas, quando aparece, você sabe que algo mudou. É a paz. Não aquela paz frágil que depende de boas notícias, de saúde perfeita ou de companhia constante. Mas uma paz estranha. Silenciosa. Profunda. Uma paz que não faz muito sentido para quem olha de fora. Você deveria estar inquieto. Preocupado com o futuro. Talvez ansioso com a solidão. Talvez triste com o que ficou para trás. E, no entanto, há momentos em que tudo se aquieta dentro de você. Você se senta na sala, a casa em silêncio, e percebe que o coração está tranquilo. Não há euforia. Não há explicação. Apenas um descanso interior que surge sem aviso. Você já experimentou isso? Essa paz não é fruto de esforço. Você não a conquistou pensando positivo. Não a produziu com disciplina mental. Ela simplesmente foi dada. É como um rio manso correndo por dentro. Mesmo quando o corpo dói. Mesmo quando a memória falha. Mesmo quando o futuro é incerto. Essa paz não elimina os problemas. Ela muda a forma como você está diante deles. Você acorda de madrugada, lembra que está sozinho. Mas não se desespera. Sente uma presença. Uma certeza suave de que está tudo bem, mesmo sem saber exatamente por quê. Você prepara sua refeição simples, olha para o prato solitário na mesa. E, em vez de pena de si mesmo, sente gratidão. Por estar vivo. Por poder oferecer aquele momento a Deus. Quantas vezes você já sentiu isso e pensou? Isso é estranho, eu deveria estar pior. Mas não está. Essa paz é um sinal. Um selo silencioso. Ela não vem do mundo. Porque o mundo só oferece paz quando tudo está sob controle. E você sabe que já não controla quase nada. Essa paz vem de outro lugar. Ela aparece quando Deus começa a governar o interior da alma. Quando ele deixa de ser um visitante ocasional e passa a ser o dono da casa. E quando o dono está presente, o vazio já não assusta tanto. As cadeiras vazias já não gritam. O silêncio deixa de ser inimigo. Ele se torna companhia. Você começa a perceber que gosta desses momentos silenciosos.
Que não sente mais necessidade de preencher cada espaço com ruído. Que desligar a televisão às vezes traz mais descanso do que ligá-la. E, sem perceber, você passa a proteger esse silêncio. Como quem protege algo precioso. Se você sente paz em meio à solidão, guarde isso no coração. É um sinal claro de que Deus está perto. Se você consegue sorrir sozinho, sem motivo aparente, apenas porque sente que está bem onde está, Deus está com você. Se você olha pela janela, vê o mundo correndo, se agitando, e sente que não precisa estar lá fora para ter sentido, Deus está com você. Essa paz não é ausência de luta. É presença de Deus no meio dela. E quando essa paz aparece, mesmo que seja só em pequenos momentos, saiba. Algo muito profundo já começou a acontecer dentro de você. Não questione demais. Não tente analisar. Apenas receba. Porque essa paz é a primeira marca de que a casa interior já não está vazia. Há um momento silencioso da vida em que o passado muda de rosto. Ele continua sendo o mesmo. As mesmas cenas, as mesmas pessoas, os mesmos acontecimentos. Mas algo dentro de você começa a olhar para tudo isso de outra maneira. Antes, lembrar do passado podia doer. Havia arrependimentos. Palavras que você gostaria de não ter dito. Escolhas que hoje faria diferente. Feridas que pareciam nunca fechar completamente. A memória era pesada. Como uma mala antiga, cheia de coisas que você carregava sem saber porquê. Mas agora, algo começa a se transformar. Você se senta em silêncio. Talvez numa cadeira de balanço. Talvez na poltrona da sala. E as lembranças vêm. Mas já não vêm como acusações. Elas vêm como história. Você começa a perceber fios invisíveis ligando acontecimentos que antes pareciam sem sentido. Momentos difíceis que, na época, pareciam apenas injustiça. Agora revelam um aprendizado escondido. Uma força que nasceu justamente ali. Você lembra de perdas que quase te destruíram. E percebe que foi nelas que aprendeu a se apoiar em algo maior que você mesmo. Você lembra de erros graves. E, em vez de vergonha paralisante, sente humildade. Uma compreensão nova de que até ali Deus estava trabalhando, silenciosamente, moldando seu coração. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, delicado, quase imperceptível. Mas quando acontece, você sabe. Porque o passado deixa de ser um inimigo. Ele se torna matéria de oração. Você lembra. E agradece. Lembra. E perdoa. Lembra. E oferece tudo de volta a Deus. As memórias não desaparecem. Elas são transfiguradas. A dor não é negada. Mas ela é iluminada. Você começa a entender que sua vida não foi uma sequência de acasos. Mesmo quando parecia que Deus estava distante. Ele estava lá. Nos momentos em que você achava que estava sozinho. Ele estava sustentando. Nos caminhos tortuosos. Ele estava conduzindo. Essa nova forma de lembrar traz uma leveza profunda. Você já não precisa fugir do passado. Já não precisa se distrair para não pensar. Você pode olhar para trás com serenidade. E isso é um sinal claríssimo de maturidade espiritual. Quando a memória é curada, a alma descansa. Porque ela entende que nada foi desperdiçado. Nem as lágrimas. Nem os fracassos. Nem os erros. Tudo foi usado. E agora, quando você se deita à noite e deixa o dia passar pela mente, você não adormece angustiado. Você adormece em paz. Porque sabe que sua história, com todas as falhas e cicatrizes, foi conduzida por mãos maiores que as suas. Se você começa a olhar para o passado sem amargura. Se consegue sentir gratidão onde antes havia revolta. Se consegue ver sentido onde antes havia apenas dor. Guarde isso com cuidado. É sinal de que Deus está curando não apenas o presente, mas toda a sua história. Há um desejo que nasce silenciosamente quando a alma amadurece. Ele não grita. Não se impõe. Mas permanece. É um desejo diferente de todos os outros que você já conheceu. Não é vontade de possuir. Não é ambição. Não é saudade comum. É um anseio doce. Constante. Uma inclinação do coração para algo que não pertence mais a este mundo. Você percebe que certas coisas já não te atraem como antes. As notícias se repetem. As discussões cansam. A corrida por dinheiro, status, prazeres, tudo isso parece distante, quase irrelevante. Não porque você despreze a vida, mas porque você já viu o suficiente. O mundo já não te prende. E,
Ao mesmo tempo, cresce dentro de você um desejo tranquilo de estar com Deus. Não como ideia. Não como conceito. Mas como presença real. Você pensa nele ao acordar. Lembra dele durante o dia. Conversa com ele sem perceber. E, às vezes, sente uma saudade que não sabe explicar. Não é tristeza. Não é desespero. É amor. Um amor que já não cabe totalmente aqui. Você já sentiu isso? Essa sensação de ser um pouco estrangeiro neste mundo? De saber que pertence, mas não totalmente? De caminhar com serenidade, sem pressa, como quem já conhece o destino. O mundo pode chamar isso de desistência. Mas a fé chama de maturidade. É a alma se preparando para o encontro definitivo. Esse desapego não te torna frio. Pelo contrário. Ele te torna mais compassivo. Você ama as pessoas com mais liberdade. Sem posse. Sem exigência. Sem medo. Você ora por elas. Confia-as a Deus. E entende que cada um tem seu caminho. Até a morte, que antes parecia assustadora, começa a mudar de rosto. Ela deixa de ser ameaça. Torna-se passagem. Não uma fuga da vida, mas um cumprimento. Não uma perda, mas um encontro. Você não deseja morrer por desprezo ao mundo. Você deseja porque ama aquele que te espera. E enquanto esse dia não chega, você vive com simplicidade. Com atenção. Com gratidão. Cada amanhecer é um presente. Cada dor, uma oferta. Cada momento de silêncio, uma antecipação. Essa ferida de amor dói. Mas dói docemente. Ela mantém seu coração voltado para o essencial. Ela te impede de se perder em distrações vazias. Ela te lembra, todos os dias, que sua verdadeira pátria não é aqui. Se você sente esse desapego suave. Se percebe que o mundo já não te seduz como antes. Se há em você um desejo sereno de estar com Deus. Não tenha medo. Isso não é fim. É preparação. A alma que ama assim já começou, silenciosamente, a atravessar o limiar da eternidade. Há um segredo espiritual que poucos descobrem. Ele não está nos grandes feitos. Nem nas palavras bonitas. Nem em experiências extraordinárias. Ele está no cotidiano. Quando a vida desacelera, quando a casa fica silenciosa, quando os dias parecem simples demais. É justamente aí que esse segredo começa a se revelar. Sua casa pode não ter vitrais, nem sinos, nem altares visíveis. Mas, aos olhos da fé, ela pode se tornar um verdadeiro mosteiro. Não porque você mudou o lugar, mas porque mudou o olhar. Antes, as tarefas eram apenas tarefas. Agora, elas podem se tornar gestos cheios de sentido. Você prepara o café da manhã. Um gesto simples. Mas pode oferecê-lo. Senhor, receba este pequeno cuidado como oração. Você lava a louça. A água corre pelas mãos cansadas. E você pede: purifica-me o coração como esta água limpa estes pratos. Você varre o chão. E, em silêncio, rasa. Retira de mim tudo que não vem de ti. Você cuida das plantas. Regando uma por uma, com paciência. E agradece pela vida que ainda brota. Pede que Deus também regue sua alma. Nada disso é imaginação. É atenção amorosa. Quando a vida se torna simples, cada gesto pode se tornar liturgia. Cada movimento, uma oferta. Cada pausa, uma escuta. Você já percebeu como o tempo parece diferente agora? Não corre como antes. Ele se estende. E, nesse tempo alongado, você pode finalmente habitar o momento presente. Não precisa mais provar nada a ninguém. Não precisa mostrar resultados. Não precisa correr. Você é livre para amar no seu ritmo. Essa liberdade é rara. E preciosa. Enquanto muitos vivem presos a horários, cobranças e expectativas, você recebeu algo diferente. Tempo para Deus. Não um tempo teórico. Mas tempo real. Concreto. Vivido. Você pode acordar mais cedo e ficar em silêncio. Ou acordar devagar e transformar esse despertar lento em oração. Pode acender uma vela. Olhar uma imagem sagrada. Abrir um livro santo. Ou simplesmente sentar e permanecer em silêncio. Tudo isso é oração quando o coração está voltado para Deus. Você não precisa sair de casa para estar na presença dele. Ele já está aí. Na cozinha. Na sala. No quarto. No corredor silencioso. Sua casa não é pequena demais para Deus. Ela é exatamente do tamanho certo para ele. E, pouco a pouco,
você começa a perceber algo profundo. Não existe mais uma divisão clara entre tempo de oração e tempo comum. Tudo se mistura. Tudo se oferece. Tudo se consagra. O dia inteiro se torna uma única conversa contínua com Deus. Isso não exige esforço heróico. Exige apenas fidelidade nas pequenas coisas. E essa fidelidade, vivida no silêncio, tem um valor imenso. O mundo não vê. Não aplaude. Não reconhece. Mas Deus vê. E Ele se alegra em habitar uma casa onde cada gesto simples se tornou expressão de amor. Talvez você nunca tenha imaginado isso. Mas sua vida solitária pode ser uma das formas mais puras de oração que existem. Porque ali, no escondimento, sem testemunhas humanas, você ama por amar. E isso, aos olhos de Deus, é precioso demais. Há uma parte dessa etapa da vida que assusta. O corpo já não responde como antes. As pernas pesam. As mãos tremem. A visão cansa. A memória, às vezes, falha. Há dias em que levantar da cama parece uma batalha. Dias em que o simples ato de caminhar até a cozinha exige um esforço que ninguém vê. E o mundo, mais uma vez, olha para isso como fracasso. Como decadência. Como algo a ser escondido ou lamentado. Mas a fé enxerga diferente. Existe uma sabedoria profunda escondida na fraqueza. Uma sabedoria que só se revela quando a força humana começa a faltar. Enquanto você era forte, fazia, resolvia, sustentava. Agora, você aprende algo muito mais difícil. Receber. Receber ajuda. Receber limites. Receber o próprio corpo como ele é, sem máscaras. Isso exige humildade. E a humildade é um terreno fértil para Deus. Quando o corpo enfraquece, a alma pode se tornar mais livre. Porque já não depende tanto da própria força. Ela aprende a se apoiar. Cada dor pode se tornar uma oração silenciosa. Cada limitação, uma oferta. Cada cansaço, um gesto de união. Você caminha devagar. E oferece esse passo lento. Você sente o corpo doer. E diz em silêncio: Senhor, recebe isso. Você precisa parar. E descobre que parar também pode ser oração. Nada disso é inútil. Nada disso é desperdiçado. O sofrimento, quando oferecido com amor, se transforma. Ele deixa de ser apenas peso e se torna ponte. Você começa a participar de um mistério profundo. O mistério de unir sua fragilidade à força de Deus. O mundo glorifica a independência. Mas a fé revela algo maior. A verdadeira força nasce da dependência confiada. Depender de Deus não diminui. Eleva. Quando você aceita seus limites sem revolta, algo se acalma dentro de você. Você já não luta contra o tempo. Já não briga com o corpo. Você caminha com eles. E isso traz paz. Talvez você não consiga mais fazer tudo o que fazia. Mas agora, tudo o que você faz tem outro peso. Outro valor. Outra profundidade. Uma dor oferecida com amor pode valer mais do que 1000 ações feitas sem presença interior. Sua fraqueza se torna um altar invisível. E, nesse altar, Deus acolhe cada gesto silencioso da sua vida. O mundo talvez não entenda. Mas Deus entende perfeitamente. E Ele está muito perto. Especialmente quando você se sente mais frágil. Há uma missão que não aparece nos jornais. Não recebe aplausos. Não gera reconhecimento humano. Ela acontece no silêncio. Enquanto o mundo corre, discute, compete e se agita, existe um trabalho invisível sendo realizado. Um trabalho profundo. Eterno. Silencioso. Talvez você nunca tenha se visto como alguém em missão. Talvez tenha pensado que sua utilidade ficou no passado. Mas a verdade é exatamente o contrário. Agora, mais do que nunca, sua vida tem peso espiritual. Você se tornou um intercessor oculto. Uma sentinela silenciosa. Alguém que sustenta o mundo não com ações visíveis, mas com presença fiel. Quando você reza sozinho na sua casa, você não está isolado. Você está ligado a algo muito maior. Você participa de uma comunhão que ultrapassa paredes, distâncias e o próprio tempo. Cada oração feita no silêncio ecoa. Cada oferta escondida alcança lugares que você jamais verá. Cada suspiro oferecido toca corações que você nunca conhecerá. Talvez seus filhos não te visitem tanto quanto você gostaria. Reze por eles. Talvez seus netos estejam ocupados demais. Ofereça sua solidão por eles. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que saibam permanecer em silêncio diante de Deus.
Pessoas que não gritem. Que não disputem. Que não se imponham. Pessoas que simplesmente estejam. E você se tornou uma dessas pessoas. Sua casa, que aos olhos do mundo parece pequena, tornou-se um santuário. Cada cômodo guarda uma presença. Cada momento carrega um sentido. Você acorda pela manhã, antes mesmo de pensar nas tarefas do dia, uma pequena oração surge naturalmente. Um obrigado simples. Um estou aqui. Você atravessa o dia com passos lentos, mas com o coração atento. Tudo se transforma em oferta. Tudo se torna diálogo. E quando a noite chega, você se deita em paz. Não porque tudo foi perfeito, mas porque tudo foi entregue. Há uma alegria discreta que começa a acompanhar seus dias. Não uma alegria barulhenta, mas uma certeza suave de que a vida faz sentido. Você não está no fim. Você está no limiar. O que vem agora não é vazio. É encontro. Um encontro para o qual você vem sendo preparado há muito tempo. Através das perdas. Do silêncio. Da solidão. Da purificação. Nada foi em vão. Quando chegar o dia, seja amanhã ou ainda distante, você não será surpreendido. Seu coração já conhece aquele que te espera. Você já conversou com ele inúmeras vezes no silêncio da sua casa. E quando esse encontro acontecer, você entenderá. Cada momento de solidão foi, na verdade, um caminho de amor. Se este texto falou ao seu coração, se você se reconheceu em algum trecho, se sentiu paz ao ouvir essas palavras, saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Aqui, neste espaço, continuamos juntos, em silêncio e profundidade, aprendendo a escutar Deus no recolhimento da vida. Se você deseja continuar essa jornada espiritual, inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, o silêncio fala. Aqui, a alma encontra morada.